Olá, tudo bem, meus alunos? Então vamos dar prosseguimento aos conteúdos da nossa aula. Vamos começar então agora com o simbolismo. Espero que todos tenham passado bem nesse pequeno recesso, né? Foi muito bom o seminário, apesar das pequenas atrapalhadas, né? Que a professora aqui não tem muita habilidade com a parte de pelo menos nessa parte de gravação de aula e tudo mais, mas até que saiu bem, os trabalhos ficaram muito bem feitos. Logo mais também eu vou colocar as notas dos grupos que já participaram. Não esqueçam também de entrar lá na nossa sala de aula referente à semana anterior à semana do seminário e responder ao questionário, que o questionário vale 1 ponto na AP referente, que é a terceira AP referente ao seminário, ok? Então vamos... e não esqueçam também de terminar a leitura do livro Bloqueios de Cruz e Souza, certo? Porque no final desse mês nós teremos nossa AP referente a esse livro, a primeira AP. E logo em seguida já tem também a nossa segunda AP, que é referente ao livro Clara dos Anjos. Então não esqueçam, ok? Vamos ler os livros paradidáticos. Não deixem para a última hora. Bom, simbolismo. Então, nós tivemos no final do século XVII, né? Ou desculpa, no final do século XIX, contei errado. No final do século XIX, então, nós temos o realismo, né? Os períodos realistas, que engloba o realismo, o naturalismo, e especificamente na prosa, e o naturalismo, e o parnasianismo na poesia. Porém, nesse período nós também temos o simbolismo, que foi um movimento muito mais forte na Europa. Então a Europa não viveu tanto o período do parnasianismo, foi uma coisa muito mais curta, muito mais rápida o parnasianismo na Europa, diferente do que aconteceu no Brasil, que o parnasianismo durou até a Semana da Arte Moderna, já praticamente como já estávamos vivendo um período do pré-modernismo, né? Então, o simbolismo ele ocorre muito mais na Europa, porém nós também temos autores simbolistas no Brasil. Bom, então o simbolismo é um momento de ruptura. Lembra que eu já expliquei? Cada período literário ele deseja romper com um movimento anterior. E agora esse novo período literário ele quer romper com qual? Com o período realista, que engloba o realismo, né? O naturalismo e o parnasianismo. Então nós temos uma ruptura artística radical, não só artística e literária, né? Principalmente tentando retomar a prioridade das dimensões não racionais da existência, certo? Então é uma oposição ao quê? A todo aquele racionalismo, aquele cientificismo que nós tínhamos no período realista. Lembrando que sempre que eu falo do período realista, eu estou englobando o realismo, o naturalismo, que é o realismo mais exacerbado, e o parnasianismo, que engloba especificamente a poesia. Bom, então a literatura simbolista é uma reação às correntes cientificistas e positivistas do último quarto do século XIX, certo? Lembrando que a Europa vivia a ebulição da segunda revolução industrial, né? Que já vimos isso desde o início do ano, que trazia também, além do capitalismo financeiro, né, as ideologias do empirismo e do determinismo do Hippolyte Taine, né? Lembrando, o determinismo é aquela corrente filosófica que determina, que diz, né, que defende que o meio social, a raça e o momento determinam o comportamento do ser humano. Então ela se opõe ao livre-arbítrio. Então o ser humano ele não tem livre-arbítrio. Tudo depende, todos os comportamentos dele vão depender do meio em que ele vive, da raça dele e do momento em que ele vive, né? E agora nós temos o simbolismo que também se opõe a essas ideias. Dentro do contexto histórico, nós continuamos com o mesmo contexto histórico, porque ele surge paralelamente a esse período realista, que ocorre muito mais, pelo menos no parnasianismo, ocorre muito mais no Brasil. Então nós ainda estamos nesse período, certo? Então, a ciência ainda predominando, né? Nós temos também Freud e a psicanálise, né? A Revolução Posteriana que tinha recentemente ocorrido, a teoria evolucionista, né? Que diz que os mais aptos evoluem, né? A filosofia, já falei, né? O determinismo, a sociologia, com Karl Marx e Friedrich Engels, né? Com seu manifesto seu manifesto comunista, né?
Então nós temos um forte capitalismo dominando também na Europa e uma ascensão da burguesia ainda, né? Aqueles ideais da Revolução Francesa, né, liberdade, igualdade, fraternidade, se constatou que era um fracasso, a burguesia se fortalecendo cada vez mais, o aumento da classe operária nas cidades, então as grandes cidades viram um caos, porque elas crescem muito por causa da Revolução Industrial, né, que os grandes centros urbanos, com as indústrias crescendo cada vez mais, eles começam a atrair pessoas em busca de melhores condições de vida. Recentemente, nós tivemos a extinção do tráfico negreiro e aqui no Brasil ocorre também a abolição da escravatura em 1888, final do século XIX, né? E a proclamação da República. Lembrando que também, por causa da abolição da escravatura, começa a surgir o trabalhador livre imigrante. Então, começa a surgir no Brasil e em vários outros países os imigrantes que chegam para trabalhar no lugar do escravo. E eles recebem uma remuneração para isso, né? Então esse é todo o contexto histórico, não é tão diferente do que a gente via, não é diferente do que a gente via no período realista, ok? Agora nós temos que lembrar que o simbolismo também acontece exclusivamente na poesia. Nós até temos alguma coisa de prosa, mas é mais uma prosa poética, né? Então não foge da poesia. Contexto histórico, então, ainda no contexto histórico, nós temos um otimismo que é predominante do quê? Do avanço na industrialização, né? As ideias do progresso, né? Positivismo. Lembra a nossa bandeira? Ordem e progresso, aqueles ideais do positivismo, né? E nas últimas décadas também nós temos uma profunda crise econômica na Europa, né? Que assola a Europa, né? Nós temos um capitalismo liberal, e se constatou que esse capitalismo liberal ele não passava de monopólios, cartéis que produziam muito mais pobreza e desigualdade social. Talvez por isso começa a eclodir muito mais as ideias comunistas, né? E por isso também que ganha força as ideias de Karl Marx e Friedrich Engels, né? E só que os simbolistas eles percebe no surgimento dessas grandes metrópoles, né, vendo esse crescimento dessa miséria, da sujeira industrial, da exploração do trabalho, da força do trabalho, né, uma decadência desesperada, uma morbidez, que não tem nada de progressista, ou seja, né, aquele ideal de progresso, né, aquele ideal positivista, também se constata que é um fracasso, aquilo também não existe, né? Não ocorre. E tudo isso, todo esse sentimento, ele se projeta nas artes e na literatura. Então aqui nós temos um quadro que nós já vimos, que foi apresentado também, esse quadro no nosso seminário, né? Quem lembra, né? O Grito de Munch, né? Eduard Munch, o Munch, né? De 1893. Então ele é um símbolo, né? Desse período, dessa tristeza que nós temos, dessa decadência. Então nós temos aqui uma pessoa gritando na ponte, pessoas passam, mas ninguém liga, ninguém tá nem aí. Ou seja, eu continuo com a minha vida como se nada tivesse acontecendo, apesar do mundo estar vivendo o caos em que ele estava vivendo naquele período, né? Então, todo esse ideal de positivismo, esses progressos científicos, tecnológicos, né, alcançados durante esse século XIX, ele não construíram nações soberanas como era se esperado, né, e dignas. E o pior ainda, eles foram cada vez mais decaindo, né, culminando o quê? Na Primeira Guerra Mundial, certo? Então, numa visão mais ampla, tanto no campo da filosofia, das ciências da natureza, quanto no campo das ciências humanas, né, existe a desconstrução das teorias racionalistas, ela é percebida, seja por meio da física relativista do Einstein, né? Ou seja, o determinismo agora ele está sendo botado à prova, porque agora Einstein diz que tudo é relativo. E isso também ele começa a ser levado para o campo das ciências humanas, né? E também Freud, a teoria do inconsciente de Freud, né? E até mesmo da filosofia de Schopenhauer e Nietzsche, Friedrich Nietzsche, né? E nesse ambiente de desilusão com a realidade, e em alguma medida, né, com a própria racionalidade, surge então o movimento simbolista.
Então, quais são as origens do simbolismo? Então, ao longo da década de 1890, se desenvolveu na França esse movimento estético, que no início foi chamado de decadentismo, que inclusive tem um grupo no próximo seminário, que vai ocorrer no começo do mês de novembro, que vai tratar especificamente do decadentismo, né? E depois o decadentismo vai se tornar o simbolismo, ele vai passar a se chamar simbolismo. E por que decadentismo, né? Porque é ligado à ideia de decadência. Decadência o quê? A decadência social por causa do caos em que a sociedade vivia. E já estou explicando quase o assunto do seminário, né? Do assunto do grupo. Então, depois, como eu falei, esse movimento contra a estética realista, naturalista e parnasiana, ela passou a chamar, então, simbolismo. E por muitos aspectos ligados ao romantismo e tendo berço comum o parnasianismo, né? O simbolismo, então, ele se gerou com escritores que passaram a considerar que o positivismo de Auguste Comte e o uso demasiado, né, o excesso de ciência e do ateísmo que costumava ocorrer no realismo, não conseguia expressar completamente o que acontecia com o ser humano e com a natureza. Ou seja, aquele realismo não era tão real quanto se esperava, né? Justamente porque a vida, o ser humano, ele não é totalmente 100% ciência, 100% razão, né? Ele é um pouco, então, também de outras questões que eles vão começar a considerar mais. Então, o surgimento desse estilo, por um lado, reflete a grande crise de valores racionalistas, né, da civilização burguesa, pondo em xeque tudo aquilo que se considerava racional, né? E no contexto da virada do século XIX para o século XX, isso acontece exatamente nesse momento, inicia então a criação de uma nova proposta estética, precursora da arte da modernidade. Então nós já estamos começando a passar a se dirigir para o modernismo, né? Aí nós temos também as vanguardas que ocorrem na Europa, que a gente viu também no seminário, né? O expressionismo, impressionismo e as outras vanguardas que a gente vai ver mais adiante também, e que a gente já viu no seminário que alguns grupos apresentaram, né? Então os poetas passaram a direcionar sua lírica não mais para aquelas descrições objetivas, como a gente viu, um poema que retrata, que praticamente descreve um vaso, né? Então essa era a poesia parnasiana, praticamente uma descrição do que o poeta está vendo de maneira bastante objetiva, de maneira bastante racional. Mas ele passa a tentar uma conciliação entre o quê? Entre a matéria e o espírito, né? Então essa é a conciliação. O mundo não é tão racional, o ser humano não é feito tanto de razão. Vamos conciliar então a espiritualidade e a matéria, né? Vamos tentar conciliar um pouco essa questão. E com a ideia de quê? De tentar um resgate daquela humanidade que está sendo perdida, né? E eles, além de serem chamados decadentistas, também eram chamados de malditos, né? Os poetas malditos. É o período do simbolismo. Os simbolismos, então, questionaram as conclusões mais racionalistas e mecânicas puras, né? Aquele que é exatamente objetivo. Aqui nós temos um quadro simbolista que se chama Recompensa de São Sebastião, do artista brasileiro Eliseu Visconti, né? Esse é um quadro já, o simbolista, que tenta já retomar um pouco os temas religiosos. Nós temos muita retomada do religioso no simbolismo, em oposição ao que vinha sendo feito no parnasianismo, né? Características do simbolismo. Então nós temos uso de pausas, reticências, espaços em branco e rupturas sintáticas para representar o silêncio metafísico. As poesias então agora passam a ser muito mais metafísicas. Sinestesia, isso é um dos principais pontos que a gente reconhece a poesia simbolista, a sinestesia. Então, os versos, na construção dos versos, elas são descritos sons, né? Às vezes até mesmo com repetição de vogais, repetição de consoantes, né? Que a gente vai ver também as aliterações,
Aromas, eles são descritos, os aromas, as cores são mencionadas, né? Os 5 sentidos, em geral, eles são instrumentos de captação dos símbolos ao redor, né? Então agora nós temos uma representação dos 5 sentidos, e às vezes até no mesmo poema. Então, assim, por exemplo, os sons. Nós temos um verso muito famoso do Cruz de Souza, que é veladas, ele repete o V, valorosas. Poxa, eu não vou nem tentar declamar sem ler o poema, que agora me deu um branco, né? Mas mais à frente eu vou colocar para vocês. Que ele repete muitos sons justamente para representar a sonoridade, a musicalidade. A musicalidade é algo muito importante para os simbolistas, né? Que mais? A temática voltada à interioridade, ao interior do ser humano, ao êxtase do espírito, né? Vocabulário etéreo. Então, etéreo porque é muito mencionada a questão daquilo que não é real, que não é material. Então, por exemplo, a alma humana é muito falada. Então, os poemas falam de brumas flutuantes, né? De nuvens, coisas assim etéreas, coisas que não são palpáveis, né? Coisas que podem se desintegrar. E remissões ao nada e ao absoluto ao mesmo tempo. Aí a gente entra em antíteses também, porque as antíteses são muito comuns nesse período simbolista. Como o próximo aqui, o surgimento de antíteses e de oposições. Então, no mesmo verso, eu coloco palavras que se opõem, né? No mesmo verso, até mesmo na mesma estrofe, ou até no mesmo poema. Às vezes, no começo da estrofe é uma coisa e no final é outra. Mas geralmente está no mesmo verso. Graças à tentativa de encarnar o que é divino e espiritualizar o que é terreno. Tá vendo? Eles estão tentando conciliar o divino e o terreno, né? Então o poema é uma forma de conciliação entre os planos material e espiritual. O que é mais? O entendimento da poesia como uma visão da existência, a presença da religiosidade, ela é muito forte, né? Não somente a cristã, como também a oriental, compondo a busca simbolista da transcendência. Descrições crepusculares, presença simultânea de luz e sombra. Crepúsculo é o pôr do sol, né? Então o pôr do sol ele é muito falado, aquela mudança de luz, o sol que se esvai, a luz que se esvai, a sombra, né, que chega, a lua, né? Imagens sombrias, isso também é muito comum nos simbolistas. As imagens sombrias, lúgubres, decadentes. Por esse motivo eles são chamados de decadentistas, né? E até mesmo de malditos. Lembra que a gente falou no romantismo, os poetas malditos? Então, aqui retoma também. Só que é um pouquinho diferente, né? Do que a gente via naquele período, que naquela época, naquele período romântico, eles tentavam mostrar o amor de maneira sombria, de maneira lúgubre. Aqui não, aqui eles tentam retratar o mundo, né? O mundo justamente para mostrar que o mundo realmente está feio, o mundo realmente está decadente. Lembra que eu falei também no começo do ano que desde aquele período do romantismo, né, da segunda geração romântica, que já é uma geração mais pessimista, só ia piorar a questão do pessimismo, porque o mundo já estava se transformando em alguma coisa ruim, em alguma coisa tenebrosa, com a vinda da industrialização. As cidades começaram a se superpovoar, aumento de doenças. Então só ia piorar a questão dessa visão do poeta com relação à humanidade e ao mundo, né? Que é mais o afrouxamento do rigor métrico parnasiano. Lembra que no parnasianismo o principal era o rigor da métrica, né? Então o poema tinha que ter 10 sílabas ou 12 sílabas, né? Aquela forma fixa, né? O soneto agora já é um pouco mais aberto, então não tem mais tanto aquele rigor na poesia, né? E agora começa a surgir então outras metrificações, até mesmo irregulares, e versos livres, ou seja, versos que não necessitam estar rimados. Então agora a gente tem uma liberdade maior na forma dos poemas. E o conceito musical, outro principal tema
outra principal questão do simbolismo é a musicalidade. Então o poema é quase uma melodia, é como se a gente estivesse cantando o poema, né? Então quando a gente declama o poema, é como se nós cantássemos uma música, né? A música tem uma sonoridade, principalmente por causa das repetições, das aliterações e de todos aqueles recursos da linguagem que são utilizados. Marco inicial, então, Charles Baudelaire publicou As Flores do Mal, em 1857, né? Esse é o marco inicial do simbolismo. Lembrando que Charles Baudelaire, ele também começou no parnasianismo, mas ele se identificou muito mais com o simbolismo. Inclusive, ele é considerado o pai do simbolismo, né? E não podemos esquecer que ainda temos aqui, né, a Le Parnasse Contemporain, né, que foi o primeiro número, foi publicado em 1866 e foi expostas tanto composições simbolistas quanto parnasianas. Então, nessa antologia que foi falado muito no parnasianismo, né, como marco inicial do parnasianismo, ela também tem obras simbolistas. Por quê? Porque os dois períodos eles conviveram juntos, tanto o simbolismo quanto o parnasianismo. Em Portugal, nós temos Eugênio de Castro, que lançou o movimento Aristas, né? E aqui no Brasil, um dos maiores poetas de todos os tempos, catarinense, né? Ele publica Missal e Broquéis, Cruz de Souza. Né? Ele publica, alguns escrevem com S, outros escrevem com Z. Né? Agora, a maioria aqui escreve Cruz de Souza com Z. Mas as duas formas estão corretas. Você sabe exatamente se o nome dele era com S ou com Z. Teria que fazer uma pesquisa. Então, o catarinense Cruz de Souza lança suas obras, Missal e Broquéis, duas obras que no Brasil são o marco do simbolismo. E o Cruz de Souza é o maior poeta simbolista do Brasil. E é claro, aqui no Paraná nós temos diversos poetas que se sobressaem no simbolismo. Inclusive o simbolismo é um movimento muito mais trabalhado aqui no Brasil do que o parnasianismo, né? Então temos muito mais autores simbolistas aqui no Brasil. E a gente vai ver isso no decorrer desse trimestre. Bom, então vamos conhecer um pouco, né, um dos poemas que está no livro, na obra As Flores do Mal, do Charles Baudelaire. Bom, correspondências. A natureza é um templo vivo em que os pilares deixam filtrar não raros insólitos enredos. O homem o cruza em meio a um bosque de segredos, que ali o espreitam os seus olhos familiares, como ecos longos que à distância se matizam numa vertiginosa e lúgubre unidade, tão vasta quanto a noite e quanto a claridade. Os sons, as cores, os perfumes se harmonizam. Há aromas frescos como a carne dos infantes, doces como o eboé, verdes como a campina, e outros, já dissolutos, ricos e triunfantes, com a fluidez daquilo que jamais termina, como o almiscar, o incenso e as resinas do Oriente, que a glória exaltam dos sentidos e da mente. Então, esse poema, apesar de ser... os poemas que são traduzidos são um pouco mais difíceis da gente interpretar, né? Mas não é difícil ver, né? Fala em olhos familiares, então são os sentidos. Fala lúgubre aqui, né? A cor, né? Noite e claridade, aqui uma antítese, né? Ele não é bem contrário, né? Noite e claridade, mas simbolismo, né? Então ele é um símbolo da noite e do dia, né? Os sons, as cores, os perfumes, no mesmo verso, os três sentidos, né? A audição, a visão e o olfato se harmonizam, de novo remetendo aqui ao sentido, né? Aromas, como a carne dos infantes, aqui já é uma coisa mais tenebrosa. Então, ao mesmo tempo que ele tem essa musicalidade, que é a beleza do poema, ele também é tenebroso, né? O oboé, verdes como a campina, novamente remetendo as cores, né? Os sons. E assim vai. Agora vamos ver um poema do Cruz de Souza. Aqui onde eu já copiei já está com S. Imortal atitude.
Abre os olhos, ó vida, e fica mudo. Ó, basta crer indefinidamente para ficar iluminado tudo de uma luz imortal e transcendente. Crer é sentir como secreto escudo a alma risonha, lúcida, vidente, e abandonar o sujo Deus cornudo, o sátiro da carne impenitente, abandonar os lânguidos rugidos, o infinito gemido dos gemidos que vai no lado a carne chafurdando. Erguer os olhos, levantar os braços para o eterno silêncio dos espaços e no silêncio emudecer olhando. Então, olha só, nós temos várias, para começar, né, as rimas, né, mudo, tudo, escudo, cornudo, e aí vai rugidos, gemidos, né, chafurdando, já não tem a rima, tem aqui embaixo olhando, né, então aqui a rima ainda tá bastante fixa, bastante presa, mas vamos lá, ó. Sentir, aqui já tá falando de sentidos, né, a menção à alma, né, sujo também, remetendo a tenebroso, né, uma coisa tenebrosa, Deus cornudo, aqui a menção da religiosidade, mas de um lado mais negativo. Outra questão muito comum nos simbolistas, ó, pode perceber, de uma hora para outra eles colocam letras maiúsculas, isso não é erro de digitação. Os simbolistas utilizavam muitas letras maiúsculas onde não deveria ter, né? E onde deveria ter, no caso não teria. Não sei se aquele se remete a um deus pagão ou não. Aqui carne, letra maiúscula, silêncio, espaços. Então é comum de uma hora para outra ele fazer essa quebra da gramática no meio do verso. É muito comum nos poetas simbolistas essa quebra gramatical. Mais uma vez silêncio aqui com letra maiúscula. E é do nada, não é para dar ênfase nem nada. É simplesmente para quebrar as regras gramaticais. Né? Então aqui ó, gemidos, novamente mencionando os sentidos, rugidos, né? Os olhos, o silêncio é claro também, claro, né? Silêncio é emudecer olhando, né? Então o silêncio vai se emudecer. Como é que o silêncio emudece? O silêncio já é uma falta de falar, né? Emudecer já é uma falta de falar, né? Só que ele emudece como? Emudece olhando. Então essa questão dos sentidos, do silêncio com o olhar, né? Essa mescla dos sentidos. Então é mais ou menos assim. Depois no próximo aula a gente vai ver um pouco mais sobre Cruz de Souza e outros poetas. E eu vou falar um pouco mais dessa análise do poema simbolista, ok? Então por enquanto é isso, né? Eu peço então que vocês façam um exercício que está sendo pedido ali no site e qualquer coisa podem entrar em contato comigo aí que eu vou responder para vocês, tá? Até mais!